Bom dia, meus amados irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou a Bispa Rita de Cássia, aqui da Suíça, e vamos ler hoje uns versículos bíblicos para a honra e glória do Senhor Jesus. Estamos no quarentena, todavia, aqui na Suíça. Estamos no cantão de Zurique, estamos em Au, Schellstrasse 8. A igreja vai estar aberta quando assim for permitido, né? Porque aqui ainda não podemos dar culto, então nos permitimos gravar alguns vídeos para a rede social, para que possamos então estar em comunhão com os irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus. E é bem verdade que estamos com muita saudade de estar na casa do nosso Pai, né? Porque é o mínimo que a gente podemos dar ao nosso Senhor Jesus, que nos dá tudo de bom e tudo de maravilhoso. Todo o melhor maná dessa terra o Senhor nos deu. O Senhor nos dá presentes, o Senhor nos dá amor, o Senhor nos dá salvação. Que esse é o presente precioso. Esse é o presente que não tem preço, esse é o presente que não tem valor, né? Em referente a valores, nós vamos ler aqui em Lucas 7, a partir do versículo 36. Então, aqui está a minha Bíblia. A partir do versículo 36. Vamos lá, meus queridos irmãos, deixa eu posicionar aqui a minha Bíblia para não ficar muito distante da câmara. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. A partir do versículo 36. E convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tornou o lugar à mesa. Então, Jesus aqui no versículo 37, ele foi convidado pelo um fariseu, né, de uma religião de fariseu, da época, para jantar na sua casa, ir na sua casa e jantar com ele. Jesus foi convidado na casa dele para jantar. E Jesus foi. E Jesus entrou na sua casa e sentou. Sentando Jesus, no versículo 37, diz aqui: E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro e um unguento. Que interessante, meus irmãos. Jesus, na época, ele já era muito famoso. Então, o povo ouvia que ele ia estar naquela cidade, naquele lugar, e o povo saía dando volta, e me imagino que procurando encontrar o Jesus tão famoso, o Jesus que cura, o Jesus que liberta, o Jesus que abençoa, o Jesus que cura pecado. E o Jesus que salva, o Jesus que expulsa demônio. Tão maravilhoso é o nosso Jesus, certo? Agora, só para entrar aqui no assunto, ela levou um vaso de alabastro com unguento. Então, meus irmãos, eu já estive em Israel algumas vezes, para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse vaso aqui de alabastro, eu comprei em Israel. Você imagine, aqui tem até escrito em hebraico, alabastro. Imagine que, olha, é um vasinho que você pode botar, hoje, aqui você poderia botar um porta-joia, né? Pequenas coisas você pode guardar. E é um vaso de alabastro que eu trouxe de pedra de Israel. Esse aqui, mais ou menos, também é uma pedra, que se podia dizer de alabastro, mas esse aqui mais parecido com mármore, né? Mas não tem muita diferença, veja. Só que a pedra está mais trabalhada, né? Então, esse vaso eu ganhei, esse aqui eu comprei em Israel justamente por ser vaso de alabastro. E foi a primeira vez que eu fui em Israel e eu ainda não era pastora, eu era somente uma ovelhinha, né? Então, eu comprei porque me chamou a atenção, por conhecer, então, a palavra do Senhor Jesus, a passagem, né? Então, aqui está, para quem vocês não conhecem, um vaso de alabastro. Você imagine que antigamente elas colocavam, era um vaso, não era um porta-joia, era um vaso e elas penduravam com cordão no pescoço e saía com perfume, né? Carregado no pescoço, não digo eu, está escrito na Bíblia. E ela ali ela levou o vaso e levou o unguento, levou o óleo perfumado para ungir os pés de Jesus. Que coisa mais linda, né? Então, vamos lá. Já sabemos o que é alabastro. Vamos lá. Estando por detrás dos seus pés, chorando, e regavam com suas lágrimas e o enxugava
com os seus cabelos, os seus próprios cabelos. Então Jesus estava sentado. Naquela época a mesa não tinha, não era alta, a mesa era muito baixa. Então se sentava-se, não tinha como botar as pernas debaixo da mesa, as pernas ficavam do lado. Então quando ela viu Jesus, ela chegou, ela como se ela quisesse abraçar Jesus, não podia, então ela chegou nos pés de forma mais humilde, né? Como ela, claro, talvez ela, vamos conjecturar, pensando ela, meu Deus, eu não posso nem abraçar esse homem santo tão poderoso, tão maravilhoso, deixa eu me pôr aos pés para que ele então venha ter misericórdia de mim. Glória a Deus, aleluia. Então ela beijava-lhe os pés e ungia com óleo precioso, com unguento. Que amor é esse? Que coisa mais linda! Agora, parando aqui, vamos nos perguntar, o que é que estamos dando a Jesus nessa época de quarentena? Estamos adorando a Ele, Espírito em verdade, estamos louvando, estamos ajudando nossos irmãos, estamos, de uma certa forma, ajudando, não só com palavras, palavras também ajudam, é claro, né? Estou aqui lançando palavras bíblicas para que assim viemos nos fortificar. Mas é importante que agora, no tempo que a igreja vai se abrir, será que queremos ficar em casa? Será que vamos ficar culpando um irmão, um e outro, assim, do que foi, do que não foi, de uma decepção, de outra decepção? E vamos ficar culpando e deixar de procurar o nosso Jesus, de estar comunhando com nossos irmãos, que é a coisa mais maravilhosa e é o presente maior que possamos estar dando a Jesus. Eu estou falando de adoração, eu estou falando da gente procurar Jesus em espírito e em verdade. E não deixar o espírito de confusão dentro das igrejas atrapalhar a nossa comunhão com Deus e dar verdadeiramente o melhor para o nosso Senhor, para que Ele venha assim nos curar e purificar, para que a gente venha sentir o poder do teu amor verdadeiramente. Então, vamos lá. E o 39. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Então, o mesmo fariseu que convidou a Jesus para sentar na mesa, ele mesmo criticou a mulher e a Jesus de forma brutal. Jesus, ele tinha um poder especial. Jesus, ele lia a mente das pessoas. Jesus, ele tinha um poder maravilhoso de saber o que estávamos pensando a respeito dele. Glória a Deus, aleluia. Que hoje estejamos prontos a receber de Deus esse poder de não só interpretar ou ver o que os outros estavam pensando, que muitas vezes Deus já nos deu, nós precisamos também botar em prática que o espírito de falar a verdade, o espírito de confrontar, de coragem, os pecadores, como Jesus enfrentou, como Jesus andava, que ele venha derramar sobre os seus justos e sobre os seus que ele está levantando por esses dias, para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu recebo essa autoridade de não só interpretar os pensamentos, mas sim de confrontar eles e repreendê-los na hora, para a honra e glória do Senhor Jesus. É importante que recebemos e que creemos nessa palavra tão poderosa, tão maravilhosa e revelada do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então Jesus, com sua sabedoria, respondeu a ele. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: diz-me, ó mestre. O Senhor já estava repreendendo e confrontando os pensamentos anterior, aqui no versículo 39, que ele estava criticando tanto a Jesus como a esposa, como a mulher pecadora. Desculpa, Jesus não tinha esposa, então pouco essa esposa era esposa de fariseu, né? Sabemos disso. Então, essa mulher era uma mulher pecadora que foi lá colocar perfume nos pés de Jesus. E esse fariseu disse que se Jesus fosse profeta, Jesus saberia quem ela era, uma mulher pecadora. Jesus sabe que ele, ela, eu, qualquer um de nós somos pecadores. Como nós já falamos, Jesus tinha o poder de entender, né? Nossas atitudes, Jesus entende até os nossos pecados, por que pecávamos, qual é o motivo que nós pecamos. Jesus, ele não veio para julgar, ele veio para fazer com que a lei
seja vivificada, seja vivida, a lei seja vivida e não falada. Então, antes de eu entrar aqui no próximo versículo, eu queria explicar uma coisa para vocês, bem importante. A moeda romana da época se chamava justamente denário. E esse vaso aqui de alabastro era cosmético da época e custava caríssimo, gente, caríssimo. Hoje, se custava um denário, digamos que hoje seria um denário. Hoje, um dia de trabalho, eu estava calculando, sabe? E espero que eu cheguei mais ou menos perto, mais ou menos. Eu ainda vou me aprofundar nisso. Mas agora, só para que a gente venha entender mais ou menos, um denário seria um dia de trabalho na época. Não, um dia de denário na época de hoje, desculpa. Um denário seria 10 dólares. 10 dólares. Então, foi 300 denários. Gente, calculei aqui, hoje mais ou menos era 3 mil dólares. Só para resumir, 3 mil dólares esse denário. E era uma moeda romana. Romano? E então, hoje calculado na nossa moeda, no Brasil, em real, seria 3 mil dólares. Esses 300 denários seria 3 mil dólares. Seria hoje mais de 18 mil reais. Esse perfume que essa mulher, essa pecadora que ninguém queria receber na casa, essa mulher que ia para a igreja, não podia fazer nada, porque julgava que não podia cear, que não podia estar muito com os irmãos, porque ela está separada, porque ela não pode se batizar, Por que ela não pode se batizar, que ela quer? Porque ela está divorciada e não pode se batizar. Então, Jesus não veio para isso, não, gente. Jesus não veio para julgar. Jesus veio para que a lei seja cumprida. É direito de todos se arrepender e ir aos pés de Cristo. E observação nós mulheres. Você que conhece a palavra deve saber, mas você que não conhece a palavra não deve saber. Você está vendo que Jesus aí, já desde aí, Jesus nos deu a liberdade de ser igual ao homem. Você está vendo aqui que Jesus nos deu uma carta de libertação, que éramos escravos, éramos escravos do homem, da terra, a mulher. E Jesus nos libertou. Nós temos que ter a ousadia, a autoridade para falar e pregar do nosso libertador, que se chama Jesus Cristo. Porque naquela época, onde a mulher pecadora ou sem pecado, onde ela iria, ela seria sempre julgada e não poderia estar junto dos homens. E até hoje não pode estar por causa da religião. E Jesus, aonde ele ia, ele ou ia só, ou ia ele e os 12, ou ia todo mundo. Simples assim. E ele veio, justamente, ele permitiu ser batizado para que todos, sem querer muito entrar no assunto do batismo, para que todos tivessem o direito de salvação, arrependendo do seu pecado. Então, o Senhor aqui se compadeceu muito dessa mulher, e o Senhor aqui, ele perdoa os seus pecados, ele libera o perdão para os seus pecados. Porque aqui, voltando para o versículo 40, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, voltando à conversa, Jesus falou com esse Simão, sentado na mesa com esse moço que estava já criticando a Jesus, dizendo que ele não era profeta, porque ele não sabia quem era esta senhora, essa moça. Que senhora? Senhora não poderia ser porque não era uma mulher casada, era pecadora. Então, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu, disse mestre, certo crendo, tenho 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual dele, portanto, amará mais? O Senhor aqui deu um exemplo. Você tem dinheiro e você tem 2 pessoas que te devem justamente mais uma quantidade de 50 denários e o outro, não, uma de 50 e outra de 500 denários.
Não tendo nenhum dos dois com que pagar. Então, não tinha com que pagar dessas duas pessoas, tanto que devia 500, tanto que devia 50. Ou seja, todos os dois são pecador. Qual a diferença do pecado? É que um deve mais e um deve menos. E qual a diferença? Nenhuma, todos os dois devem, ou seja, se nos dois não pagar, todos os dois são pecador. Vão responder por causa desse pecado, se não houver perdão. Porque o Senhor disse que não deva. Tenha o que tu podes, né? Amém. A glória a Deus, aleluia. E não peça emprestado. É melhor ter para dar do que para pegar emprestado. Só para resumir, vamos lá. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Quem que você vai amar mais? Porque o que deve 500 ou o que deve 50? Em outras perguntas, quem você vai perdoar? Quem você vai considerar? E respondeu-lhe Simão: suponho que aquele que mais perdoou. Então, Jesus estava falando de perdão, Jesus estava falando de amar, né? Então, Simão respondeu bem. Suponho aquele que mais perdoou. Então, aquele que mais tiver perdão no coração, aquele que for mais humano, aquele que se tiver, vai ter que fazer uma entrevista e saber da vida, do caráter da pessoa, do que ele fala, do como ele se explica. Sabe por quê? Porque o que fala é o que faz mal e que identifica o teu caráter. O que nós falamos. Por quê? Porque sai do nosso coração. Então, aqui, antes dele perdoar e de não saber por que esta pessoa estava pagando, com certeza ele ia ter que ter uma reunião, ia sentar e a pessoa, quando você não deve e não pode pagar, graças a Deus não é o meu caso, você vai fazer o quê? Você vai sentar com a pessoa, me perdoe, eu não posso pagar, me dá mais 2 dias, me dá mais uma semana, me dá mais um mês, me dá mais 6 meses, e aí vai. Então, pela conversa, você vai saber onde está a umidade de cada um. Então, aquele que será mais humilde, aquele que será mais puro, mais limpo de coração, então assim, você vai ter mais compaixão e assim perdoará. Uma palavra bem sábia. Jesus é sábio. Glória a Deus, Senhor, joga aqui a sua sabedoria e a todos esses que vão ouvir essa pequena ilustração e revelação do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Seguindo. Versículo 43. Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele quem mais perdoou, replico-lhe, julgaste bem. Jesus falou: quem mais vai perdoar? Quem mais vai amar? E ele disse: eu suponho que é aquele que mais perdoou. E Jesus disse: falou bem, perfeito, é isso aí. Voltando 44. E voltando-se para a mulher, disse Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Está. Porém, regou os meus pés com lágrimas. Regou os meus pés com lágrimas. Então o Senhor criticou, já falou para ele a verdade. Você não me deu água para beber, você não me deu o que comer, eu estou sentado e não teve atitude para comigo na tua casa, que você me chamou para jantar, tipo isso. E esta mulher veio correndo, sabendo do estado de Jesus, e regou seus pés com perfume no valor hoje de mais de 18 mil de reais, mais de 3 mil dólares e mais ou menos o dólar do franco hoje mais ou menos 2.900, chutando, viu? Chutando, não sou boa de matemática. 2.900 francos suíços. Seria hoje, esses 300 denário. Hoje. Olha que lindo. Você tá vendo que quanto mais a gente critica, a gente perde tempo de dar o melhor para o nosso esposo, para nosso filho, para nossos pais, para nossos vizinhos, para nossas amizades. Quanto mais a gente olha o defeito, a gente fica sujo. Porque ao invés da gente fazer o bem, a gente passa a fazer o mal. E passa a fazer pior do que antes. Ame. Ame como Jesus nos amou. E pare de criticar. Sabe por quê? Porque você vai, com os erros que Deus te mostrar, você vai aprender a fazer melhor. Faça o melhor para Deus, faça melhor para os órfãos e para a viúva. Não queira tirar deles, mas sim dividir com eles
Ou também não deixar que ele se aproveite de vocês, porque também o que não falta é aproveitador. Que a gente venha hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receber uma sabedoria de Deus. A sabedoria de poder interpretar os pensamentos. A sabedoria de poder orarmos e destruir toda a obra do maligno, e aonde nós passarmos, que a luz do Espírito Santo esteja contigo e comigo, e que ele venha, e que venha sim essa luz salvar e restaurar corações e alma para o nosso Senhor Jesus. Que Deus te proteja, que Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em breve estamos nos cultos aqui em estado de Zurich. Depois de Horga, Wendeswil, Schellstrasse 8, sábado, às 18 horas. Louvamos e adoramos ao Senhor e venha fazer parte dessa comunidade de mulheres liberta por Cristo Jesus e mulheres que ama ao Senhor e Salvador e que faz não por interesse, mas porque ama o Senhor, nosso Senhor e Salvador. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.